E o mundo está louco. Primeiramente, quero dizer que, há alguns momentos, foi decidido que o Líbano e os Estados Unidos. Quantos são? 6 dias. 6 dias para a Copa do Mundo. Sim, 6 dias para a Copa do Mundo. Isso, 6 dias para a Copa do Mundo e já estamos sob muita pressão em todos os lugares. A situação do Líbano e do Irã vocês já conhecem. Mas hoje tem uma boa notícia, embora pouco crível, mas no final das contas está acontecendo. Agora mesmo há uma série de notícias que mostram um sinal de que vai haver um pouco de tranquilidade para a Copa do Mundo. Primeiramente porque acabaram de anunciar que Israel e o Líbano fizeram um acordo bastante estranho, mas muito criativo para manter as coisas tranquilas. Primeiro, o que Beirute vai fazer especificamente, ou seja, o governo oficial que também é contra o Hezbollah, o que vai fazer no sul do Irã, é que certas zonas serão controladas oficialmente pelo governo de Beirute e não pelo Hezbollah, e isso traz tranquilidade para Israel, mas também traz tranquilidade para as pessoas que vivem ali do lado do Líbano e que não têm relação com o Hezbollah. Então ali há grupos de todos os tipos, há cristãos, sunitas, xiitas, e até muitos xiitas nem sequer concordam com o Hezbollah, ou seja, nem todos estão a favor deles. Uma parte dos xiitas apoia, mas uma boa parte não apoia o Hezbollah. Eles querem um pouco de paz nesse sentido. Estados Unidos, Israel e Líbano sentam-se à mesa e com a anuência de que o Hezbollah estaria de acordo. Também há pressão por parte do Irã sobre os Estados Unidos. No Kuwait, no Bahrein, que têm sido atacados hoje, atacaram um aeroporto internacional. Isso também é uma loucura, não é? É impressionante que os Estados Unidos não queiram responder, e por quê? Porque se responder, as coisas vão escalar e o Irã sabe disso. O Irã sabe que agora os Estados Unidos vão agir com muita cautela. E eles se atrevem a atirar em Bahrein, se atrevem a atirar em um aeroporto internacional. É algo impressionante. No qual houve, então, já um indiano morto, 15, 16 feridos por aí. Ou seja, além da destruição de parte do aeroporto. Isso é algo, pelo menos, sem precedentes na história recente, em que alguém ataque os Estados Unidos, especificamente uma base dos Estados Unidos no Kuwait, e saia impune, no sentido de que, aparentemente, não vão fazer absolutamente nada. Também interceptaram supostamente os ataques, embora alguns dias antes um ataque não tenha sido interceptado e tenha causado alguns danos na base e ferimentos leves, supostamente. O que eu vejo agora é que a ordem é minimizar qualquer ataque para não ter que entrar em uma escalada e assim passar a Copa do Mundo sem um conflito aberto. Hoje aconteceu algo muito curioso na Casa Branca. Perguntaram para Donald Trump, ô senhor presidente, não é? Um jornalista, aliás, bem do lado conservador, né? Pergunta para ele, olha, o senhor pode explicar o que é um cessar-fogo? Porque ninguém entende ou sabe mais o que é um cessar-fogo. Quer dizer, um cessar-fogo, como a própria palavra diz, né? Não atirar. É literalmente parar de atirar, certo? Não disparar mísseis, nem artilharia, nem nada. E perguntam isso para Donald Trump. E ele tira umas cartas da manga, né? E diz, não, é que um cessar-fogo depende de onde seja. Depende de onde você pergunta, porque, obviamente, não é a mesma coisa um cessar-fogo aqui nos Estados Unidos ou um cessar-fogo lá como é que chama? No Irã não é igual. Lá, cessar-fogo significa atirar um pouco. Quer dizer, parece uma comédia, uma piada, mas não foi assim, ele estava falando sério, né? Ele dizia, não, lá um cessar-fogo é atirar só um pouquinho. Então, um cessar-fogo, bem estranho. Obviamente, depois de responder isso, ele ficou bravo com o jornalista, disse, você é um vendido, eu gostava de você antes, blá, 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 blá. Porque sempre que uma pergunta incomoda ele, já se sabe. Vem a pressão, vem as pancadas por parte do Trump, de não voltar a fazer perguntas, de não permitir perguntas depois, etc, etc. Porque, isso é muito comum agora, né? Nos governos aqui no México vocês já viram como é. Perguntas combinadas, bem de leve. Muito interessante, pois quando alguém faz uma pergunta relevante, os políticos se incomodam. Eles não gostam de ser questionados. Então, no final das contas, é para isso que eles estão lá, né? Para isso que estão lá, para serem questionados. E essa parte, o Trump não está gostando. Mas fora tudo isso, a Copa do Mundo está prestes a começar, faltam só 6 dias, não falta nada.
A questão aqui é se isso começa com um cessar-fogo na prática real, ou seja, que realmente não estejam atirando. Pelo menos isso garante uma Copa do Mundo tranquila, permitindo foco nos jogos e assuntos relacionados. Ainda assim, a vigilância segue máxima. Até hoje, faltando menos de uma semana para a Copa do Mundo, ainda existe um problema importante para os iranianos, que nem visto eles receberam. Ou seja, o México já deu o visto para eles, e os Estados Unidos, que é onde eles realmente vão jogar, ainda não deram o visto. Ainda. Então, está um pouco estranho que a seleção iraniana ainda não possa pisar em solo americano, mas já pode pisar em solo mexicano neste momento, né? Vai ser bem em cima da hora. Também tem a polêmica com o time da República Democrática do Congo, porque eles precisam cumprir uma quarentena, que na verdade vai ser de 20, 21 dias por causa do problema do Ebola, né? Que então eles não vão poder entrar nos Estados Unidos até cumprirem isso. E praticamente eles vão chegar em cima da hora para o primeiro jogo, ou seja, isso também vai ser muito interessante. Aqui em Monterrey, onde eu estou, a seleção japonesa já está presente. Na verdade, aqui do lado de onde eu estou, fica uma das áreas onde estão os voluntários da FIFA. Algumas pessoas estão aqui com crachás da FIFA. Muito interessante. Vamos ver se um dia desses a gente faz um passeio pelo centro de Monterrey, onde também fica o estádio, em direção a Guadalupe. Para vocês verem como está uma correria danada, todo mundo se movimentando, trabalhando dia e noite para deixar tudo pronto. Nem todas as noites, mas já vi algumas em que trabalham. Às vezes não trabalham, para ser sincero. Os dias estão ideais. Agora estamos com 31 graus nublado e com ventinho, então está perfeito para trabalhar no que tiver que ser feito. Tudo, todos os detalhes, as arvorezinhas, o que você imaginar. Eles estão tentando arrumar o que der, né? Acelerando, inclusive, bom, eu conheço buracos que estão há anos sendo consertados. Vou sentir falta deles, né? Porque, poxa, se tinha um buraco, você já sabia, né? Nessa rua sempre teve um buraco e você já faz a curva sozinho, porque sabe que ele está lá há anos e nunca consertaram. Mas agora, de repente, esses buracos desapareceram. Bom, então, agradeço, obviamente, a Copa do Mundo, né? Porque parece que a pressão da Copa do Mundo faz mais pressão mesmo do que o próprio povo, né? No final das contas, né? Mas enfim, isso também me parece interessante para os próximos dias. Eu acho que essa Copa do Mundo vai ser a Copa mais geopolítica de todas que eu me lembro, pelo menos, né? Porque, bom, vai ter elementos demais, até mesmo uma guerra ativa, embora oficialmente não seja uma guerra, é uma operação especial, ou como quiserem chamar. Mas é uma guerra. O próprio Trump já citou várias vezes a palavra guerra ao falar do Irã, pois isso é uma guerra, simples assim. Hoje também o próprio Marco Rubio foi questionado de novo, entre ontem e hoje. Ele tem sido questionado acho que desde anteontem, se não me engano, mas ele tem participado de audiências no Congresso, e nessas audiências ele foi questionado sobre tudo. Entre essas pessoas, uma das congressistas o questionava, e hoje eu mostrei o vídeo para vocês. Perguntavam para ele: olha, o que isso significa? Na verdade, perguntaram para ele se os Estados Unidos ou o Irã, quem tinha vencido a guerra. Porque se a guerra acabou, então teria que haver um vencedor. Quem é o vencedor? Perguntavam para ele. E olha, a resposta era muito fácil. Quer dizer, ele deveria ter, eu acho, né? Como político e secretário de Estado, ele deveria ter sido mais contundente. Estados Unidos da América, certo? Ele teria falado de forma direta e firme. Acho que essa teria sido a resposta lógica, mesmo sem muito sentido. Mas ele fugiu do assunto, começou a enrolar. Não, olha, ganhar significa... Primeiro teve que explicar o que é ganhar. Não, pô, ganhar é ganhar, né? Tem que explicar o que é ganhar. Você ganhou ou não ganhou. Só isso, é só isso que você tem que responder. E Marco Rubio começa a dizer, bom, olha, ganhar significa... Tem que explicar o que significa ganhar, então quer dizer que você não ganhou, né? Isso é muito claro, né? Então, é uma guerra que está inconclusa realmente, e que em todo caso, né, o placar não está claro a favor dos Estados Unidos, até mesmo no tema que eles têm defendido, que é, bom, mas é que eles já não têm mais lançadores de mísseis. Infelizmente, a questão dos lançadores já foi retificada pela inteligência dos Estados Unidos. Onde diz Estados Unidos, então, os lançadores de mísseis, então, são lançadores que estão ativos. Em uns 70 a 75%
Bom, a questão é que a Copa do Mundo vai acontecer. A Copa do Mundo vai ser muito estranha, muito interessante entre três países: Canadá, México e Estados Unidos. Vamos ver alguns jogos no Canadá, alguns jogos no México e uma boa parte nos Estados Unidos. Esperamos que tratem bem o povo hispânico, que não fiquem perseguindo os imigrantes. Tomara que essa seja a ordem e que não acabem causando uma má experiência para todas essas pessoas hispânicas que fazem tanto por esse país e que, sinceramente, recebem muito pouco em troca. Então, vamos ver, né? Vamos ver o que acontece, mas será interessante observar esse assunto e situação. Voltamos em breve ao que está acontecendo. Saudações a Marvin, Elisel, Verônica e toda a comunidade conectada à transmissão ao vivo. Não consegui compartilhar. Agora vou pedir para a Astrid ver se ela tem a oportunidade de compartilhar. Estou esperando por ela. Então, eu queria transmitir e queria passar um tempinho aqui com vocês. Que vocês tenham um excelente dia. Daqui a pouquinho, a gente volta então, já com as informações, com o que está acontecendo no mundo. Vamos ver como será esta Copa do Mundo, porque realmente vai ser algo diferente de outras Copas que já vivemos. Uma Copa do Mundo muito cheia, então, de política, muito cheia de outras coisas. Diz o pessoal vai gastar o dinheiro e diz aproveitar, Pepe, e se puderem, voltam. Diz, olha, essa é a questão, que tem gente que de verdade está apostando tudo. Tipo, está vendendo o carro, está hipotecando a casa, ou seja, coisas que você pensa, cara, quer dizer, calma, né? Porque depois, ok, você aproveita um pouquinho, mas tipo, em troca de quê, né? Quer dizer, em troca de um momento de 90 mil, eu sei que é a história para muitos. Esse assunto tem muita, como posso dizer, é uma experiência única. Eu entendo essa parte, sim, é uma experiência e cada um tem o direito de fazer o que quiser, né? Obviamente, eu não vou criticar as pessoas por fazerem o que querem fazer, tudo bem. Mas eu diria pelo menos pensar duas vezes, né? Mas se querer é a decisão, então é a decisão. Digo, seria interessante, não vou. Me voy a dar una vuelta al estadio ahí con ustedes. Que eu deixe escapar, permitindo em algum momento, mas por fora para ver como é. Voltamos em breve. Saudações, fiquem bem. Até logo.